povo, falando de Israel. Nós paramos no último bloco falando sobre a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, os árabes se uniram novamente, né? O Egito, a Síria, a Jordânia, se uniram e atacaram Israel. Só que Israel, pessoal, tem um exército muito forte, né? Desde a criação do Estado de Israel, os judeus foram, né, judeus e israelenses, a mesma coisa. Os judeus foram criando um exército muito, muito, muito forte. E aí, atacados, Israel impôs uma derrota humilhante aos árabes, porque eles venceram o Egito, eles venceram a Síria e venceram a Jordânia. Mas foi humilhante mesmo. A Força Aérea de Israel destruiu a Força Aérea do Egito e da Jordânia rapidamente, assim. Não deixaram nem levantar voo direito e já destruíram a Força Aérea egípcia e jordaniana. E depois, a guerra em terra, né, o avanço dos israelenses ou judeus foi muito forte. E aí o que acabou acontecendo? Tomaram, né, os judeus ou israelenses, tomaram a península do Sinai, as colinas de Golã, a península do Sinai era do Egito. É do Egito, né? As colinas de Golã, que era da Síria, é onde você tem a nascente do Rio Jordão, que é importantíssimo para os judeus. A Cisjordânia, né, que era da Jordânia, e tomou também Jerusalém, que era a cidade de administração internacional. Lembra que eu falei para vocês? Então Israel, aumentou demais a sua área, né? Assim, acabou tomando tudo. Aí, depois, vencidos egípcios, Síria e Jordânia, ficaram quietos durante um tempo ali. Isso em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Foi 6 dias, literalmente, que Israel derrotou, né, o Egito, a Síria e a Jordânia. Olha o poder dos caras, poder militar. Em 1973, ocorreu a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia do perdão dos judeus. Então, os judeus estavam nas suas sinagogas, né, rezando no dia do perdão, quando os árabes atacaram Israel e o exército israelense foi pego de surpresa. Egito e Síria, eles acabaram se unindo e atacaram Israel, pegando Israel de surpresa. O exército egípcio e sírio acabaram avançando de uma maneira muito forte sobre Israel. Foi uma coisa assim muito feia. Israel teve dificuldades, né, mas para conseguir vencer os árabes, os Estados Unidos, eles acabaram apoiando Israel, mandando armamentos para Israel. E aí Israel conseguiu reverter essa situação de guerra e venceu a Síria e o Egito. Só que os Estados Unidos deu apoio para Israel. A gente não pode esquecer que a gente está no momento, em 1973, momento de Guerra Fria. Então os Estados Unidos não queria que a Síria e o Egito vencesse Israel, porque ia acabar com o Estado de Israel e aquela área iria se tornar uma área possivelmente de influência soviética. Por causa da ajuda estadunidense a Israel, logo depois da guerra, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles aumentaram o preço do barril do petróleo em 300%. A maior reserva petrolífera do mundo é no Oriente Médio. Aí você pega os países do Oriente Médio, os países árabes, são os países que têm as maiores reservas petrolíferas. Irã, Iraque, Síria, são os países que têm as maiores reservas petrolíferas. Como os Estados Unidos ajudou Israel, os países que fazem parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolveram retalhar os Estados Unidos, aumentando em 300% o preço do barril do petróleo. Foi a crise do petróleo, uma crise fortíssima que atingiu todo o Ocidente. Inclusive o Brasil se danou por causa dessa crise do petróleo. Que o Brasil começa a entrar numa espiral econômica na época. A partir de então, os Estados Unidos passou a investir em acordos diplomáticos. Os Estados Unidos, hoje em dia, ele não quer mais intervir diretamente, porque sabe que pode ter retaliações dos países árabes exportadores de petróleo. Então, os Estados Unidos, o que ele faz? Ele tenta, através de acordos diplomáticos, romper com esses conflitos. Um dos acordos diplomáticos que foi assinado foi o Tratado de Camp David, assinado em 1979, né, entre o Estado de Israel e o Estado egípcio. O Tratado de Camp David ele foi intermediado pelo presidente americano Jimmy Carter na época, e o Jimmy Carter conseguiu a assinatura de um acordo de paz. O Egito reconheceu
o Estado de Israel, como um Estado realmente pertencente ali ao Oriente Médio, e o Estado de Israel, o governo de Israel, devolveu a península do Sinai que havia sido tomada na Guerra dos 6 Dias. Então foi um tratado de Camp David, foi um tratado importantíssimo. Os conflitos entre árabes e israelenses, eles ocorrem constantemente até os dias de hoje. Israel não apoia a formação de um Estado independente da Palestina até os dias de hoje. Os palestinos querem criar na Cisjordânia e na faixa de Gaza o seu território. São territórios bem pequenininhos que eu já mostro já para vocês. Em 1987 ocorreu a primeira intifada. Intifada o que é? Jovens palestinos armados de paus e pedras enfrentando o exército israelense. A intifada o que é? Então, jovens palestinos enfrentando, né, o exército israelense. Enquanto o exército israelense está com uma, assim, vamos dizer assim, super bem aparelhado, os palestinos combatem com pedras e paus. Muitos palestinos aderiram a grupos extremistas como o Hamas e o Hezbollah, que são grupos extremistas que acabam realizando ataques terroristas, homens-bombas, né? Como são muito pobres, né, eles acabam colocando bombas no seu corpo e acabam, vamos dizer assim, detonando essas bombas em determinadas localidades onde estão passando muitos judeus. E outras formas de ação também. Em 2000 acabou ocorrendo a segunda intifada, de novo, né, o ataque de jovens palestinos contra soldados israelenses. Alguns grupos buscam acordos diplomáticos, tanto grupos palestinos como israelenses, eles buscam acordos diplomáticos. Alguns grupos eles não querem esse conflito, né, essas ações radicais, extremistas, eles querem um acordo diplomático, mas é muito difícil, esses acordos acabam não saindo. Em 1993, acabou não saindo de fato. Em 1993, Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, que é o maior representante ali dos palestinos, assinaram o Acordo de Oslo, né, onde houve o reconhecimento do Estado de Israel por parte dos palestinos e a admissão do Estado palestino. Porém, após 83, muita água correu embaixo da ponte e os judeus continuam entrando em conflito. Esse daqui é o acordo, né, o Tratado de Camp David, onde você tem o líder egípcio e o líder ali de Israel e o Jimmy Carter no centro. Os dois líderes, tanto o egípcio quanto o israelense, os dois posteriormente foram assassinados por, vamos dizer assim, extremistas. Por quê? Porque Israel devolveu a península Israel devolveu a península do Sinai para o Egito e o Egito reconheceu o Estado de Israel. Os dois, posteriormente, então, acabaram sendo assassinados. Jimmy Carter, que era presidente em 1979, está vivo até hoje. Muito interessante isso. Esse mapa é muito legal. Olha lá, área de tensão. Veja a evolução dos territórios do conflito. Aqui, essa aqui é o primeiro, 1946. Toda essa parte vermelha era Palestina. E essa parte aqui, amarelinha, era uma parte que era onde você tinha a presença de israelenses ou judeus. Beleza, em 1947 a ONU criou o Estado de Israel. Então o Estado de Israel, essa parte amarelinha, e o Estado palestino, a parte vermelhinha. Aí começam os conflitos entre árabes e israelenses. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que eu falei para vocês. E aí a expansão de Israel. Olha lá, Israel tomou essa parte mais ao norte, e Israel tomou uma parte aqui também, acaba tomando uma parte aqui também que fica mais no centro, né, dessa área toda. E depois você tem, né, em 2011, né, depois da Guerra do Yom Kippur também, você tem, né, essa parte vermelha, a parte onde hoje vivem os palestinos, e a amarela, todos são territórios israelenses. Aqui você tem a faixa de Gaza, aqui você tem a Cisjordânia. Jerusalém está mais ou menos aqui, né, por aqui mais ou menos, né, assim, que hoje está sob domínio israelense. Então essa parte vermelha, isso nos dias de hoje, ó, essa parte vermelha, né, ó, minha canetinha é vermelha, ficou uma caca aqui, deixa eu colocar outra cor de caneta aqui, porque aí fica melhor. Vamos colocar um azul.
Essa parte aqui, deixa eu pagar mais, que droga, pagar tudo isso aqui, tudo. Pagou. Beleza, vamos voltar agora com uma canetinha azul. Essa parte aqui, toda essa parte que eu tô correndo a canetinha azul, é tudo de Israel, cara, tudo isso daqui, eles tomaram tudo isso aqui, tudo é de Israel. Só essas partes vermelhinhas aqui que é palestino, que eles querem montar o Estado palestino. Cara, o que era? Isso daqui era tudo dos palestinos. Agora é tudo de Israel, tudo dos judeus. Olha a evolução da guerra, né, assim. E é um território bem pequenininho, viu? Mesmo todo, é bem pequenininho. Então tá aí a evolução da guerra, a criação do Estado de Israel em 1948, oficialmente. E aqui você tem ali, né, os líderes, né, do Egito, líder ali de Israel, né, o líder dos Estados Unidos, Jimmy Carter, né, ali, e eles fizeram um tratado de Camp David, onde foi devolvida a península do Sinai, uma área gigantesca que foi tomada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias ali. Agora comentando rapidamente sobre o ataque aos Estados Unidos, ataques terroristas. No dia 11 de setembro de 2001, o grupo Al-Qaeda, que tinha como principal liderança o Osama Bin Laden, eles promoveram um ataque aos Estados Unidos que foi hiper bem sucedido. Mais de 3.000 pessoas foram mortas, né? O ataque partiu de dentro dos Estados Unidos, onde membros do grupo Al-Qaeda sequestraram aviões, 4 aviões, e acabaram atacando, né, os Estados Unidos. Atacaram as Torres Gêmeas, atacaram o Pentágono, que é uma espécie de quartel-general dos Estados Unidos, e tentaram atacar também a Casa Branca, mas o avião foi derrubado antes de conseguir fazer o ataque. Eram aviões comerciais sequestrados por membros do Al-Qaeda, e esses aviões, eles foram direcionados para as Torres Gêmeas, que acabaram sendo derrubadas, foram direcionadas também para o Pentágono, conseguiram atacar o Pentágono, destruindo uma pequena parte do Pentágono, e o outro avião deveria ir para a Casa Branca, mas não conseguiram atacar a Casa Branca porque ele foi derrubado antes de chegar à Casa Branca. Osama Bin Laden era o principal líder, né, do Al-Qaeda, e após o ataque de 11 de setembro, onde mais de 3.000 pessoas foram mortas, nunca os Estados Unidos tinha sido atacado, né, assim, da forma que o foi. O ataque que ele havia sofrido foi na Segunda Guerra Mundial, o ataque de Pearl Harbor, e nunca um ataque tão forte assim, né? Os Estados Unidos então começou um processo de retaliação. A ideia era capturar Osama Bin Laden, que tudo levava a crer que ele estava dentro do Afeganistão. O Afeganistão, que tinha um número, né, era governado na época pelo Talibã, que era um grupo radical também muçulmano, e os Estados Unidos então resolveu intervir, né, assim, os Estados Unidos resolveu atacar. Vem um espírito de revanche muito forte. E os Estados Unidos, então, logo após o 11 de setembro, ele vai atacar o Afeganistão. Eles fazem a guerra do Afeganistão, tiram o Talibã do poder, dominam o Talibã, e o Talibã, dominam o Afeganistão. O Afeganistão vai passar por graves problemas econômicos de desestruturação. Depois também o exército americano invadiu o Iraque, tirou Saddam Hussein do governo. Saddam Hussein, que era um ditador que governava há anos o Iraque. Os Estados Unidos acusou o Iraque de ter bombas químicas, que, segundo a ONU, é proibida a utilização. Porém, os Estados Unidos invadiu o Iraque e descobriu que não tinha nenhuma bomba química. Os Estados Unidos dominou o Iraque, esses dois países ficaram bem desestruturados. E os Estados Unidos, é interessante que ele invadiu o Iraque mesmo com a decisão contrária da ONU. A ONU não apoiou e não aceitou o ataque ao Iraque. Os membros permanentes da ONU foram contrários ao ataque dos Estados Unidos ao Iraque. Mesmo assim, os Estados Unidos atacou o Iraque, tirou Saddam Hussein do poder, aprisionou, depois ele vai ser julgado, né, o Saddam Hussein, foi enforcado, condenado ao enforcamento. Tanto o Iraque quanto o Afeganistão entraram em um determinado momento a um caos, tiveram um caos. Principalmente o Iraque. O Iraque, no ano retrasado, foi o país que teve o maior número de ataques terroristas da história, cara, do mundo. O exército americano dentro do Iraque, e também tinha um exército inglês também, que os ingleses apoiaram o ataque do Iraque. A Itália também, se não me engano, apoiou, a França. Muitos
soldados americanos estavam, às vezes, andando e acabavam sendo assassinados por, vamos dizer ali, atiradores de elite, né? Assim, muitos soldados foram mortos e o Iraque acabou se tornando um caos. Até os dias de hoje, o Iraque tem dificuldades para a organização. O Afeganistão também não ficou muito bem, assim, porque o Talibã ele vem avançando novamente sobre o Afeganistão. Por quê? Porque os Estados Unidos foi lá, tirou o Afeganistão do poder, né? Dominou o Afeganistão e tudo mais. Só que depois os Estados Unidos se retirou e agora o Talibã avança sobre o Afeganistão e muitos têm medo que o Talibã volte a dominar o Afeganistão. O Osama Bin Laden depois ele vai ser capturado, acabou sendo morto, né, ali, segundo, né, notícias americanas. Até hoje os dois países, né, tanto o Afeganistão como o Iraque, eles encontram graves problemas políticos. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que ela é bem representativa, né, ali você tem a Estátua da Liberdade e ao fundo você tem as Torres Gêmeas já, né, uma fumaça muito grande logo após o ataque que acabaram sofrendo. Então tá aí o atentado terrorista, né, um atentado terrorista contra os Estados Unidos, um atentado super mega assim forte. Isso ocorreu em 2001. Eu estava dando aula no dia. E foi bem interessante assim, porque eu achava que os Estados Unidos nunca seria atacado e um aluno meu falou para mim, os Estados Unidos está sendo atacado. Eu falei, você está louco, aluno? Os Estados Unidos nunca vai ser atacado, grande potência. Aí eu fui escutar, realmente os Estados Unidos estava sendo atacado. Bom, aqui a gente termina a apostila, termina, né, essa parte de história geral. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Desculpa, essa aula foi mais rápida, né? Vomitando rapidamente ali esse capítulo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Boa sorte para vocês no Enem, boa sorte para vocês nos vestibulares. Um abraço, até mais ver.